Paulo nos apresenta aqui a analogia do corpo, que é aplicada ao corpo de Cristo e nos mostra a visão correta que cada um tem que ter de si mesmo. Quem pensa de si mesmo além ou a mais do que convém, essa pessoa não é membro do corpo de Cristo, ela está fora do corpo de Cristo. Isso é muito sério. A autoimagem bíblica é aquela na qual o cristão ele se esvazia de si mesmo para se encher de Cristo, a fim de que a imagem de Cristo apareça por meio dele. E esvaziar-se de si é algo fácil? O que vocês pensam? Esvaziar-se de si é algo natural a nós? Ou será que o nosso coração é propenso a encher-se de sonhos, encher-se de vontades, encher-se de, enfim, coisas que nos são gostosas e pessoais enfim, que enchem a nossa alma? É óbvio que, naturalmente, nós somos inclinados a nos enchermos de todas essas coisas, ao invés de nos esvaziarmos de tudo que possa dizer respeito a nós mesmos. E Paulo nos diz aqui no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. A graça que foi dada ao apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, segundo a graça que me foi dada, foi a graça de escrever aquilo que o Senhor Deus colocou em sua boca. Mas nós devemos pensar que não é Paulo quem escreve, mas Deus quem escreve aqui. Por isso ele reconhece que é segundo a graça que lhe foi dada. Não são orientações de um homem para outros homens, mas de Deus para nós. Deus está falando aqui. E o que ele diz é que ninguém deve pensar de si além do que convém. Ou seja, ninguém deve se achar mais do que os outros. Ninguém deve achar que merece mais glória, mais elogios, mais aplausos do que os outros. Ninguém deve esperar ser mais lembrado do que os outros em um momento ou outro da vida. Mas permita-me aqui dizer que isso é praticamente impossível de acontecer. A gente é naturalmente inclinado para o mal. Nosso coração quer o aplauso. O nosso coração quer a plateia, quer o elogio. Pelo menos a gente quer que o nosso vizinho pense bem da gente. A gente não gosta da ideia de que as pessoas pensem mal da gente. O nosso coração caído quer o louvor, e pensar de si além do que convém, é interessante isto. Significa tirar de Deus o que pertence somente a Ele. Somente a Deus pertence o louvor e a glória e o elogio. E quando nós queremos trazer isso para nós, nós estamos roubando dele. Devemos pensar, o texto bíblico diz aqui, com moderação a respeito de nós mesmos, freando os pensamentos de glória, freando os pensamentos que são resultados de estarmos separados de Deus. Então, tome cuidado com os seus pensamentos. Tome cuidado com a sua mente, e é justamente por isso que o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, ele nos recomenda a oferecermos a nossa vida como um sacrifício vivo a Deus, e que nós vivamos não conforme o mundo vive, mas diferentes do mundo, e que tenhamos uma mente renovada. Veja comigo nos versículos 1 e 2, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não vivam conforme o padrão desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quem pensa de si além do que convém, quem não pensa de si, melhor dizendo, além do que convém, mas que pensa moderadamente, essa pessoa vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quem pensa de si além do que convém, nunca vai experimentar a vontade de Deus. Nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa pessoa vai viver para sempre um cristianismo amargo, um cristianismo triste, um cristianismo estagnado, justamente por sua mente estar cheia de si, ao invés de cheia de Deus.